não fazer da mesma forma aquilo que você já faz sem tecnologia, quer dizer, fazer diferente, né? Aproveitar a oportunidade que a tecnologia dá, então fazer diferente. Personalizado e em escala. Eu acho que essa oportunidade de você encontrar quem entenda e quem te interprete num mundo tão amplo é muito difícil. E essa questão do Paulo Freire de dizer que a gente mediatizado, né, o mundo, que o mundo oferece hoje, que é a tecnologia, e que é dessa forma que a gente interpreta o mundo. Eu queria agradecer a presença da editora aqui, em nome da representante da assessoria pedagógica, Flávia Aidar, aqui da Ática e da Scipione. Agradecer que você pode dar tchau ali para a câmera. E do gerente comercial nacional do Valdemar e toda a equipe que está aqui. Obrigada, Valdemar, que está aqui representando, e todo mundo extremamente interessado em conhecer o resto do grupo todo que vive a tecnologia. Eu queria, antes de abrir também, em nome de tantas pessoas, agradecer, usar dois nomes de dois amigos que estão aqui, da educação e do jornalismo, para agradecer a presença de todos aqui. Então vou, em nome do professor Fernando Almeida e do jornalista Paulo Marcum, agradecer a presença de vocês novamente, porque eu vi que chegou mais gente, e eu estou super contente com a presença de todos aqui. Então, a gente vai abrir para perguntas. Vamos começar online, vamos começar por aqui. Olá, Renata Aquino, do Instituto Crescer, da PUC São Paulo. O professor Eduardo Chaves falou que iniciou, que lembra quando ele iniciou coautorando um livro com o Waldemar Setzer, né, lá nos anos 80. E eu queria saber se a gente teve uma evolução no discurso das tecnologias para aprendizagem desde esse momento. É interessante que houve uma evolução. E essa evolução foi, em parte, pautada pela tecnologia, em parte pautada pela evolução do pensamento pedagógico, das ideias pedagógicas. Eu acho que em 80, quando eu escrevi aquele livro com o Valdemar, o computador ainda era um equipamento isolado. A gente não imaginava nem utilizá-lo em redes locais dentro de um prédio apenas. Em pouco tempo, com o surgimento da internet, a popularização da internet, a rede começou a se tornar importante. E essa foi uma evolução significativa que colocou outras coisas na pauta. Antes de a internet aparecer, antes da web aparecer, a gente pensava em software pedagógico, em fazer coisas que pudessem ser usadas na sala de aula, o professor aprendendo a programar para fazer software que pudesse ajudá-lo no desenvolvimento dos conteúdos, os alunos aprendendo a programar com logo, etc. Acho que a internet chegou e colocou uma nova agenda, a gente começou a discutir essa abundância de informação que a gente de uma hora para outra passou a ter e que substituiu a escassez, a dificuldade do acesso, etc. Eu acho que o que nós temos hoje é, de novo, uma pauta diferente. A internet, vamos chamar Web 2 ou qualquer coisa desse tipo, ela colocou a interação na ordem do dia. Não é mais o acesso à informação apenas, é a interação, é a discussão, é o diálogo, é o compartilhamento de informações, a troca de experiências, a aprendizagem colaborativa. Isso tudo é discurso novo que a gente não tinha na década de 80. Eu acho que ele foi, em parte, possibilitado pela tecnologia, mas, em parte, ele seguiu uma certa lógica do pensamento pedagógico que evoluiu
junto com a evolução da tecnologia. Agora, a tecnologia está sempre na frente, né, da gente. Eu acho que ela aponta direções, algumas são seguidas, outras às vezes ficam de lado, mas eu acho que essa aprendizagem colaborativa, a interação, o diálogo, esse aprender em comunhão, como dizia o Paulo Freire, uns com os outros, esse aprender horizontal, o aprender entre pares e coisas desse tipo, esse é um discurso que foi possibilitado pela evolução tecnológica e que do qual a gente nem cogitava ali nos anos 80. Eu comecei a pensar sala de aula, né? Então, como uma coisa como essa, de aprender em colaboração, aprender coletivamente, aprender em grupo, é uma mudança que, para além da tecnologia, é uma mudança de concepção de educação. Se o professor não entender que ele não precisa ele ter o tempo todo o controle do que está sendo discutido, do que está sendo falado, do que o conteúdo é dele, o vertical, dizer, também não adianta a tecnologia. Por isso que eu coloquei no começo essa ideia de inverter um pouco a lógica, da gente se submeter à lógica das redes, em vez de tentar submeter a rede a essa lógica. Então, acho que esse é um desafio. Isso está colocado, isso está sendo experimentado pelos jovens o tempo todo, eles estão fazendo isso, quer a escola queira, quer não. Então, resta saber como a gente vai aprender com isso e vai lidar com isso. Acho que isso é uma questão importante para os educadores. Tem uma pergunta online aqui, que é do Flávio Luiz. E o Flávio Luiz pergunta, e eu acho que veio meio em linha, como é que a gente lida com o antagonismo de abrir as redes sociais e da proibição do celular na sala de aula? A escola é um espaço de convívio. Então, a gente está em grupo e tem que aprender a lidar naquele momento com as pessoas que estão lá, com o grupo que está lá, com o professor que está lá. É claro que a gente tem que se perguntar que aula é essa, que é muito mais interessante estar no celular do que estar em interação com os seus pares que estão ali em carne e osso, e com o professor, enfim, que aula é essa que é melhor eu ficar no celular? Então, acho que tem que se perguntar isso. A escola é um espaço de convívio real, acho que a internet é parceira, mas a gente tem que saber que tem situações que o celular, enfim, não é mesmo para usar o celular na sala de aula. Ele é uma coisa individual, ele é uma coisa de um outro momento, a menos que seja uma proposta de atividade. Aí podemos pensar, certo? É uma proposta de atividade com o celular? É algo que vai conectar? É algo que vai trazer algo de fora para dentro, para aquele coletivo? Tudo bem, mas se for algo que tira o aluno daquele coletivo que deveria estar construindo um conhecimento, discutindo alguma coisa ali, ele então não é pertinente mesmo. Bom, eu acho que o problema não é só da escola, né? Eu tenho participado de muitas reuniões no ambiente corporativo em que todo mundo está com seu computador, seu notebook, com seu telefone, e a reunião tem lugar, ela acontece, ela prossegue e a maior parte das pessoas está escrevendo no computador ou teclando no telefone. Isso aborrece algumas pessoas. Eu já vi muitas vezes alguém dizer, por favor, fechem os computadores, desliguem os celulares, porque tem pessoa que não convive bem com isso. Outras pessoas convivem relativamente bem. Eu acho que na escola, até agora, a tendência tem sido
não conviver, ou seja, não se permite. Não é? Eu vi um livrinho escrito sobre essa computação 1 a 1, em que cada aluno tem um computador, em que se recomendava que o professor tem que ficar em controle. E ele deve tomar as providências para que, quando ele estiver falando, os alunos abaixem a tampa do notebook a um ângulo de 45 graus. Eles especificavam o ângulo. Né? Então, não resta dúvida que não é confortável você estar participando de uma reunião ou dando uma aula e ver as pessoas aparentemente distraídas, não prestando atenção no que está acontecendo. No entanto, a minha experiência tem sido, depois de participar de centenas de reuniões na Microsoft, onde todo mundo usa o computador durante as reuniões, é que parece que as pessoas estão distraídas. Mas as pessoas estão sintonizadas no que está acontecendo e basta alguma coisa ser dita que afeta os interesses dela, ou que mexe com alguma coisa que elas consideram importantes, que elas acordam imediatamente, passam a participar, etc. E quando a coisa vai para um lado em que não tem muito interesse para elas, elas voltam a dedicar, digamos, o foco da atenção para o que elas estão fazendo e acompanhando assim num canal secundário. Essa capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, ou de focar a atenção numa e estar mais ou menos sintonizado em 2, 3 mais, é uma capacidade que a maior parte de nós não aprendeu a exercitar quando criança. Eu digo nós, aqueles que estão acima de 30, 40. Né? As crianças de hoje, os jovens de hoje, os adolescentes de hoje fazem isso muito bem. E acho que isso vai obrigar a escola a reconsiderar. Se eu posso extravasar meu 1 minuto um pouquinho, John Grisham, que é um escritor, muita gente já ouviu falar dele, autor de O Júri, O Cliente, etc. Livros best-seller que foram filmados até, né? Ele mora perto de uma escola na cidade de Charlottesville, no estado de Virgínia. E ele resolveu fazer uma doação para a escola em termos de tecnologia, dar um notebook para o aluno, botar a rede sem fio pela escola inteira, uma conexão poderosa com a internet, com uma condição: que a escola não impusesse nenhum limite ao uso dos computadores por parte dos alunos, que eles pudessem usar onde estivessem, a hora que estivesse o que estivesse acontecendo ao redor deles. A escola, eu acho que temerosa de perder a doação, aceitou. Né? Nunca mais foi a mesma. Né? Nunca mais foi a mesma. E o uso que eles fazem não é tanto para ficar se comunicando uns com os outros, batendo papo no Messenger ou qualquer coisa desse. Eles acompanham o que o professor está dizendo. O professor diz uma coisa, eles estão lá fazendo busca e tentando verificar o que o professor diz. E eles viram e mexem e falam coisas assim: professor, isso que o senhor disse assim, eu achei uma informação aqui que não é bem igual o senhor disse, acho que os seus números estão meio desatualizados e coisas desse tipo. Isso revolucionou, só isso revolucionou. Só o fato de que os alunos podiam checar naquilo que os professores estavam dizendo mudou a escola em muito pouco tempo. Né? Em muito pouco tempo. Então eu acho que, apesar de eu reconhecer que é um assunto delicado, reconhecer que eu mesmo às vezes me irrito de ver pessoas que aparentemente não estão prestando atenção, aqui eu sei que todos estão, eu acho que não há outro caminho, porque a gente pode estar tomando nota, checando nas informações que a pessoa está passando, e mesmo se comunicando com outros sobre assuntos. Se a coisa for interessante, a gente não perde os alunos. Não perde, pelo contrário.